E aí, beleza? Se lembra daquele filme do Piratas do Caribe onde tem o David Jones? Você teme a morte? Você teme a escuridão do abismo? Pois é, o youtuber David Jones tirou o nome daquele personagem. Que sei lá, parece que a arma sem silenciador faz mais barulho, né? Num trecho do filme, eles falam do holandês voador. Imediatamente vem na minha cabeça o holandês voador do Bob Esponja. Você lembra dele? Basta! O holandês voador de verdade! Podem apostar seus fígados lilazes que sou o holandês voador. E vou contar um segredinho pra vocês. Eu vou roubar suas almas. Não é possível ser coincidência ele ser citado em ambas as obras e não ser a mesma pessoa. Mas será que ele realmente existiu ou foi só uma lenda contada por marinheiros daquela época para assustar uns aos outros? E eu descobri que não é só essas duas referências que existem na internet sobre ele. Até no One Piece ele já apareceu. No episódio 526 ele apareceu querendo saquear o navio do Luffy. Existe um episódio também em que o tio Patinhas e o Pato Donald procuram esse navio para ver se ele deixou algum tesouro abandonado. E o piloto Max Verstappen, da equipe da Red Bull, antigamente a Globo transmitia a Fórmula 1 bem cedo aos domingos, que ele participava dos circuitos. Ele era conhecido como holandês voador, talvez pela sua velocidade. Por enquanto vamos chamá-lo de lenda, já que não se sabe se ele era uma pessoa, um fantasma ou de fato uma lenda. Para a gente descobrir se essa lenda existiu ou não, precisamos relembrar quem é ele. Não tem muito o que dizer sobre ele, porque ele é um personagem que não aparece muito no desenho, por não ser um personagem essencial. Foi um erro eles não terem aproveitado mais esse personagem, tão engraçado e assustador ao mesmo tempo. Se você acha que o Plankton é o vilão do desenho, você está muito enganado. O holandês voador é o vilão mais temido do desenho. Toda a fenda do biquíni tem medo dele, sem falar que a risada dele é muito assustadora. Confesso que na infância eu tinha um pouco de medo dele. O navio dele é verde, em um tom de espectro, e fica no céu parado como se ele tivesse atracado. A lenda conta que um capitão chamado Hendrik van der Deck era o navegador holandês da época 17. Ele desafiou os céus e os mares. Existem diversas versões dessa lenda. Como ela é uma lenda muito famosa dos mares, certamente foi se alterando ao passar do tempo, ou por cada idioma conta essa história de forma diferente. Só para avisar que existem documentos oficiais sobre a existência desse cara. Conta-se que em uma de suas jornadas, Van der Decken teria desafiado Deus, jurando que iria contornar a temível ponta sul da África, conhecida como Capo das Tormentas, mesmo que significasse sua morte. Ele se amarrou ao leme e gritou: "Eu irei enfrentar essa tempestade, mesmo que tenhamos que navegar até o dia do juízo final." Uma versão conta que este capitão fez um pacto com o diabo para garantir que seu navio navegue rapidamente, sem se preocupar com ventos contrários ou tempestades. Essa versão é que menos faz sentido. Como no meio da tempestade ele iria fazer um pacto com alguma entidade maligna? Não faz o menor sentido. Existe outra parecida também, que diz que Deus mandou um anjo vingativo acertar o leme do navio e condenando o pirata e sua tribulação a navegar por toda a eternidade. Outra conta que ele foi visitado por Nossa Senhora, ao ouvir as orações desesperadas dos marinheiros em meio à tempestade. Dizem que desde então, ele e seu navio fantasma vagam eternamente pelos mares, condenados a nunca encontrar descanso. Eu acho que você não acreditou muito nessa história que eu acabei de falar. Entretanto, existem muitos avistamentos desse pirata e sua tribulação fantasma, pode acreditar nisso. Muito marinheiro já relatou ter visto essa lenda vagando por aí. Mas será que isso é verdade ou só criaram essa lenda para fazer medo nos piratas?
Muito marinheiro afirmou ter visto o holandês voador em um navio fantasma com velas negras e velejando pelos mares durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o contra-almirante alemão Karl Donitz, comandante da marinha, reportou ao seu chefe Hitler. Para você ver como essa história é antiga. Ele relatou que uma das suas tripulações tinha comunicado e confirmado em diário de bordo ter visto ele, e por isso não iria participar na batalha em Suez, alvo nazista da época, pois havia avistado essa lenda, e isso era um sinal de fracasso naval. Para quem não sabe, ver esse navio fantasma no meio do oceano representa um presságio, ou uma má sorte prestes a acontecer, o que foi acatado com muita naturalidade pelo líder alemão. Outro caso também que aconteceu foi na África do Sul. Cerca de 100 banhistas que descansavam na ilha disseram ter visto o holandês voador a toda velocidade navegando em meio ao oceano. 100 pessoas avistando esse fenômeno de uma só vez. Tá parecendo que essa história é verídica, né? 100 pessoas. Outro caso que aconteceu foi em 1881, quando o futuro rei George V e seus homens viram esse navio fantasma passando muito rápido por eles. Esse caso é tão sinistro que esse caso foi tirado do diário de bordo dele. Eu falei muitas provas concretas sobre isso, agora eu quero saber de você. E aí, você acredita ou não nessa lenda? Deixe aí nos comentários para eu saber, já deixa o like. Tamo junto.